Fala pessoal, beleza? Hoje eu trouxe aqui para vocês o Fernando Neves, um ex-acadêmico de medicina aí da UFSC também. O cara é sensacional, ele tá fazendo residência de anestésio na Alemanha aí, então é um orgulho aí para nossa universidade, muito legal trazer ele aqui pra gente, falar um pouquinho da experiência dele, sobre como foi a graduação, sobre como tá sendo a residência lá na Alemanha e tudo mais. Vou pedir então, Fernando, que tu se apresente aí pra galera, Tra- os nossos seguidores. Beleza. Obrigado mesmo, Vinícius, por essa oportunidade, né? O pessoal do MedSimple, para essa, né? Para essa entrevista. Muito legal participar disso, desse projeto com vocês. Eu acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, né? Sobre um pouco de mim, né? Eu acho que eu não, não sei falar muito bem direito sobre mim mesmo, assim por dizer, mas eu venho de Florianópolis, né? Eu morei lá, nasci lá, né? Morei lá a maior parte da minha vida. Eu tive a sorte de conseguir fazer faculdade lá, né? Eu me formei na UFSC, né? Federal de Santa Catarina, e agora eu estou em Homburg, né? Provavelmente ninguém nunca ouviu falar dessa cidade. Não é Hamburg, é Homburg de 40 mil habitantes, né? Que é na Alemanha, fica na fronteira ali com a França, né? A França fica a 20 quilômetros daqui. Comecei a residência em setembro do ano passado, né? E eu tô fazendo, como o Vinícius falou, a residência de anestesia aqui, né? Show de bola, cara, muito legal. Então vamos lá. Começou a residência quando, Fernando? Que eu comecei a residência, eu comecei em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, entendi. Faz aí uns 10, 11 meses, né? E quando é que surgiu essa vontade de tu fazer residência na Alemanha? Então, é um pouco complexo, assim, eu acho que eu não tenho uma resposta simples para isso. Eu acho que no começo da faculdade, né, Uhum. eu não sei como é que foi o processo do vestibular para ti ou para outras pessoas, mas para mim, assim, eu passei no vestibular, daí eu pensei, cara, eu nunca mais quero uma experiência parecida com essa na minha vida de novo, assim, uma prova que meio que, entre aspas, o teu futuro depende de uma prova. Assim. E logo no começo da faculdade de medicina, a gente já é bombardeado com essas informações sobre como são as provas de residência, a importância delas. Tem professores que desde o começo do curso já vem enfatizando a importância disso, né? E daí eu comecei a pensar em alternativas, né? As alternativas, eventualmente, acabaram sendo residência em outros países, né? Aí eu consegui fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? Eu fui para a Escócia. E o Ciências Sem Fronteiras que meio que concretizou essa hipótese de fazer residência fora, né? Ah, entendi. Esse. Aí os Estados Unidos meio que nunca foi uma possibilidade que eu cogitava para mim, justamente por causa que é análogo ao Brasil no sentido que é uma prova que determina muita coisa, né? Exatamente. Mais de uma prova, inclusive. E aí eu comecei a ver as possibilidades na Europa, né? E dentre os países que eu pesquisei, né? França, Reino Unido, até Espanha, Portugal, a Alemanha acabou sendo o país que mais representava, como eu vou dizer, pontos positivos, pelo menos como eu enxerguei, né? Entendi. Tá, então foi logo no começo do curso que tu começou já a pesquisar alternativas de lugares para fazer residência diferentes, então. Isso, mas até o Ciências Sem Fronteiras não era nada muito concreto, assim, eu olhava aqui e ali, acho que foi depois do Ciências Sem Fronteiras que eu fiz no sétimo período, né, que daí eu comecei de fato a... Só para me localizar, tu começou a graduação em qual ano? Eu comecei em 2012, tô 12 um. 2012, e daí então tu fez o Ciências Sem Fronteiras em 2015 para 16. Entendi, perfeito. Tá, então de 2012 para 2015 teve ali uns 3 anos, e nesses 3 anos tu ficou pesquisando, eu imagino, e daí se concretizou essa sua suposição lá em 2015, quando tu fez o Ciências Sem Fronteiras, de 2015 para 2016. Exato. Entendi. Até lá não era nada assim, realmente, não, vou fazer residência na Europa, não era, eu não pensava muito a respeito, né? Eu acho que depois disso que começaram a surgir as ideias na cabeça, né? Sim, até porque daí tu viu que era possível, tu conversou com as pessoas, tu perguntou sobre imigrantes, imagino que tenha sido isso, né? E Exato. deu a Alemanha. Isso. Aí, o porquê de eu escolher a Alemanha, né? São diversos fatores. Um deles é que existem muitos países da Europa em que a pessoa não ter um passaporte europeu, que é o meu caso, eu não tenho passaporte europeu, né? Só o passaporte, a cidadania brasileira, assim pode dizer. Uhum. Muito processo, né? A França é um desses países. É muito, muito, muito complicado conseguir residência, uma vaga de residência na França se não for europeu, né? O Reino Unido também apresenta umas dificuldades extras, assim por dizer, para quem não tem essa cidadania europeia, né? Uhum. E a Alemanha, ela não tem isso, né? Quer dizer, sim, ela tem os passos específicos para quem fez a sua graduação fora da União Europeia, né? Fora da Europa, mas não são passos limitantes, assim por dizer, né? E são passos, inclusive, que alemães, por exemplo, que fizeram sua graduação fora da Europa, também têm que fazer, né? Entendi, perfeito. Tu lembra de algum outro país que talvez facilitasse um pouco mais quanto a essa questão do passaporte além da Alemanha? O Reino Unido é possível,
né? Existe o PLAB, que a pessoa, que é, entre muitas aspas, o USMLE do Reino Unido, a prova prática, né, dele, que as pessoas que não têm essa cidadania europeia, elas precisam fazer, né? Eu tenho duas amigas que a gente se conheceu lá no Ciências Sem Fronteiras, né? E agora as duas são residentes da Escócia, né? A Olivia e a Natália. E as duas, uma tem passaporte português e a outra italiano, então nenhuma delas precisa fazer o PLEB para conseguir a vaga de residência na Escócia, né? Eu precisaria fazer, por exemplo, se fosse o meu caso de eu ir para o Reino Unido, né? Perfeito. Depois que tu descobriu ali de 2015 para 2016 que todo esse processo era possível no Ciências Sem Fronteiras, tu começou a se preparar daí? Como é que foi? Porque, assim, só para ficar claro, tem que fazer uma prova para ser residente na Alemanha? Sim. A questão é que a Alemanha, assim, ela não tem um processo unificado, né? Ela não tem, por exemplo, um Revalida como o Brasil, ela não tem o PLEB como é no Reino Unido, o SMLE como nos Estados Unidos. Perfeito. Cada estado tem autonomia para fazer o seu processo de revalidação, né? Esses processos são análogos entre os estados, mas existem ligeiras diferenças entre um e outro. Assim, no geral, as duas provas que a pessoa precisa fazer para ser residente na Alemanha é a prova de alemão médico, né? A Fachsprachprüfung, essas palavras em alemão. Eu não vou me arriscar a tentar falar aqui. E a prova de conhecimento médico, né? Então, são essas duas provas. Existe também o caminho de revalidação por equivalência, né? Que também varia de estado por estado. Então, a pessoa envia todo o seu currículo, todas as quantidades de documentos listadas lá, e aí ela é avaliado o processo, né? E aí ela recebe ou não a equivalência. Mas, né, eu não tenho muita experiência com isso, por dizer, não foi o caminho que eu segui. Tá, mas e essa prova aí, ela conta a nota dela? Que nem a gente estava falando no começo, você queria fugir de um processo que olhasse muito a tua nota e dependesse só disso, né? Que é como nos Estados Unidos, que você precisa ter uma nota alta nos STEPs, ou na residência brasileira, que dependendo da especialidade precisa tirar mais de 80 e etc. Nessa prova aí que você fez do conhecimento médico alemão, ela contava a sua nota também? Tipo, se você tirasse abaixo de tal nota, você não ia passar na residência de anestésio? Eu acho que a grande diferença aqui, o grande cerne dessa questão, assim, pode dizer, é o fato de que na Alemanha não tem essa concorrência que existe nos outros países. Então, beleza, eu estava sendo aprovado, avaliado, né? Existia uma nota, assim, por dizer, só que eu não estava competindo com ninguém. No caso da prova de conhecimento médico alemão, eu estava sendo avaliado para ver se o meu conhecimento, né, era equivalente a de um formando alemão. Basicamente isso, né? E daí, aí você aprovou, mas você pode repetir a prova se não passar também, né? Entendi. Então, talvez o foco dela não é colocar concorrência entre os alunos, mas sim ver se eles têm o conhecimento básico, é isso? Então, tu começou a se preparar para essa prova logo depois que tu voltou do Ciências Sem Fronteiras? Se preparar para todo o processo e etc? Então, sim e não, né? Depois que eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, que eu eventualmente acabei me decidindo pela Alemanha, eu comecei a estudar o alemão, né? E, enfim, daí eu comecei a estudar em 2017 mesmo, o alemão, até ali 2019, que foi o período mais intensivo de estudo. Mas a preparação para a prova em si, na verdade, eu fiz nos últimos meses agora, assim, no caso, pegar os livros, assim, né? E, assim, como eu tinha falado, existe muita diferença entre os estados. Então, por exemplo, existem estados que existe uma prova de fato prática, como umas estações de prova de residência na Alemanha, né? Você tem um bonequinho, tem que entubar o bonequinho, por exemplo. Perfeito. No estado aqui que eu tô, é uma prova só oral, né? A gente pode falar do conteúdo da prova depois, mas... E é um conhecimento relativamente básico, assim. Eles querem saber, por exemplo, me perguntaram manejo de DPLC, manejo de asma, diferenciar diabetes tipo 1 e tipo 2 tratamento. Então, são coisas gerais e se a pessoa tem a capacidade de atuar como médico generalista, ela sabe essas coisas. Não é, tipo, a enzima do receptor do não sei o quê. Assim. Entendi. Que legal, cara. Beleza, uma pergunta bem legal que até eu queria muito saber, cara, é se por acaso esse teu plano não funcionasse, você tinha um plano B? Então, sim, né? Eu acho que se não funcionasse na Alemanha, eu ficaria no Brasil, né? Uhum. Mas eu não cheguei a fazer prova de residência no Brasil, não cheguei a estudar para a prova de residência, né? Eu acho que se na Alemanha não funcionasse, tentaria de novo, aí se eu visse mesmo que não dava certo, aí eu elaboraria algum outro plano de longo prazo, mas... Entendi, mas a princípio, assim, um plano, digamos, emergencial, assim, você não tinha. No caso, se desse errado na Alemanha, você já tinha uma residência engatada no Brasil, algo assim. Isso você não tinha. Não, eu ficaria trabalhando com medicina do trabalho mesmo.
Entendi, perfeito. Tu chegou a trabalhar como médico logo depois que tu saiu ou tu foi direto fazer residência? Eu trabalhei uns 2, 3 meses, né? Me formei em dezembro e trabalhei até março, por aí. E principalmente com medicina no trabalho, mas fiz alguns poucos plantões, né? Mas foi isso, basicamente. Tu formou no final de 2019? Final de 2018. Perfeito. Ah, então prova no Brasil tu não fez? Não. Agora, a gente teve 3 seguidores quando eu mandei lá no nosso box de perguntas, né? A gente teve 3 seguidores questionando sobre o processo para fazer a residência na Alemanha, que foi o Lucas023, a Fernanda Royer e a Mariane G. Xavier. Eles Uhum. perguntaram basicamente como que é o processo de aplicação, como que é o processo de admissão. Então, acho que o Fernando falou já algo sobre, né? Que tem duas provas, uma da linguagem de alemão, a outra que é de conhecimentos médicos, e falou que depende também muito do estado. Tem estados que cobram prova prática e tudo mais. Mas vamos aprofundar, então, já que eles querem saber um pouco mais sobre isso. Como que era essa prova de conhecimentos médicos aí? E como que tu fez para estudar? Tu entrava em algum site, tem as provas antigas? Como é que era isso? Então, assim, né, a revalidação na Alemanha, eu acho que um jeito fácil de enxergar ela é que ela é basicamente uma lista de documentos, basicamente. Se preenche todos esses documentos que são exigidos, e isso varia de estado para estado, então beleza, você acaba, né, conseguindo a revalidação na Alemanha. Os estados alemães, eles têm essa autonomia, né, para revalidar os estrangeiros no sentido médico, enfermeiro, farmacêutico, né? E quando eles são revalidados a nível estadual, eles automaticamente recebem a revalidação nacional, né? Então, por exemplo, a pessoa escolheu Berlim. Berlim é uma cidade-estado, né? Uma cidade com um domínio de estado. Aí a pessoa revalidou todo o processo para Berlim, pronto. Aí ela é reconhecida na Alemanha inteira, mas até lá ela tem que ficar só revalidando em Berlim, Ah, entendi. né? Ou em qualquer outro estado que seja. Então, assim, existe uma lista, cada estado disponibiliza no seu site, né? Naturalmente em alemão. E aí existe uma série de documentos, né? A maioria deles vocês conseguem imaginar. Então, a prova de alemão, né? Nível C1 de alemão, currículo, às vezes ementa de disciplina da faculdade, dependendo do estado, atestado de saúde. E os dois pontos chaves que os estados, todos eles, né, exigem é a prova de alemão médico, né? Que é uma prova que avalia o teu domínio da língua alemã, né, com o léxico médico, assim por dizer, e a prova de conhecimento médico. De fato, eles avaliam quanto tu sabe de medicina, né? Perfeito. Existem alguns estados, a maioria deles, na verdade, com a prova de alemão médico, você já consegue começar a trabalhar. É o caso do meu estado, aqui em Saarland, né? Estados que, por exemplo, não aceitam isso é Baden-Württemberg, que fica ali no sul da Alemanha, ali onde tem Heidelberg, Mannheim e tal. Uhum. Ali só prova de conhecimento, só com revalidação completa. A maioria dos estados, então, você consegue fazer essa prova de alemão médico, e a partir daí, se você tiver uma vaga, né, inclusive a maioria dos estados exige que você tenha uma vaga, né, assinada pelo chefe, para começar o processo, você pode trabalhar até por 2 anos, e dentro desses 2 anos você tem que fazer prova de conhecimento médico. E aí, você fazendo a prova de conhecimento médico, a segunda prova, né, dentro de 2 anos, a sua revalidação está completa. Foi o meu caso aqui, né? Entendi. E daí, só para eu entender, aí quando você completa essa revalidação, você pode atuar na Alemanha inteira ou só nesse estado ali? Na Alemanha inteira. Ah, entendi. Então, no caso agora, você, por exemplo, você completou sua revalidação, você não precisa nem terminar a residência. Se você quiser, você trabalha como médico na Alemanha generalista. Não, na Alemanha não, você não pode fazer faculdade e trabalhar independente. Você tem que necessariamente fazer uma residência. Se eu quiser, eu posso ir para Hamburg ou qualquer outra cidade, agora, né? Depois da revalidação. E só exemplificando que é um pouco complexo isso, né? Mas então, eu consegui a vaga aqui, eu me candidatei. A gente pode falar do processo de candidatura depois, né? Aqui na Anestésia, falei lá com o chefe, houve uma entrevista e tal, né? Eles me aceitaram. Com o aceite e com a prova de alemão médico, que eu já tinha feito, já tinha passado a primeira prova, aí eu consegui a permissão de trabalho aqui. Chamam de Berufserlaubnis, né? A permissão de trabalho, literalmente. Com isso, a partir do meu primeiro dia de contrato, que foi 1º de setembro, eu tenho 2 anos com um período como eu posso atuar como médico na Alemanha somente nessa vaga, somente nesse estado. Eu não posso ir para outro estado. Aí, a partir do momento que eu passei na prova de conhecimento médico alemão, dentro desses 2 anos, né, foi mês passado, aí, a partir desse momento, eu posso, né, daí me candidatar onde bem entender na Alemanha. Né? Entendi.
Perfeito. Já vamos falar, e como é que foi esse processo de candidatura aí que tu fez? Como é que tu conseguiu o contato da universidade? Tu mandou e-mail, basicamente, ou foi indicação? Assim, é simples e complexo, né? Porque, na verdade, a candidatura é basicamente se mandar um e-mail pro chefe. Só que aí que entram as coisas complexas, assim, pode dizer, né? Os alemães, eles têm várias peculiaridades, assim, né? Uma delas é que existe muita, como eu vou dizer, em questão de documento, eles gostam de coisas bem regradas, assim. Então, tipo, o currículo tem que ser de um formato relativamente específico, que eles entendam. Então, você tem que formatar o seu currículo ao molde alemão, por exemplo, né? Senão não é bem visto. Você tem que redigir uma carta de motivação, explicando por que você quer a vaga, tal, em alemão, claro, né? Idealmente, demonstrar, anexar, né, no e-mail, é, prêmios acadêmicos, o seu diploma traduzido, prova de alemão, e daí você manda um monte de candidaturas, né? No caso, redia contas e quando você manda isso, sei lá, umas 30, 40. Ah, entendi. Aí a maioria te ignora, né? Os que Entendi. não te ignoram, a maioria diz não. Aí dos poucos que não te ignoraram e não disseram não, eles te convidam para uma entrevista, que foi o caso na Anestésio aqui, né? Quantas, tu mandou 30, 40, e quantas que te responderam, só pra eu ter uma noção? Me responderam 4, 5, por aí. Nossa, então não é uma coisa, pra ver como não é uma coisa fácil, né? Mas é possível. Assim, eu tava com aquela mentalidade que, assim, uma hora alguém em algum lugar provavelmente vai me responder, assim, com a esperança, sabe? Então, acabou acontecendo, pô, só. E quando tu foi fazer essas entrevistas, tu já tinha feito a prova de línguas, no caso? Sim, Só essa, né? isso. E como é que você estudou para essa prova especificamente? Você pagou aulas no Brasil ou estudou sozinho mesmo? Então, assim, ó, só pra gente esclarecer, a prova de linguagem médica é uma prova de línguas normal. Para Ok. quem fez a TOEFL, IELTS, é basicamente a mesma coisa. Eles avaliam compreensão oral, compreensão escrita, né? Avaliam uma redação e leitura, basicamente isso. Só que tudo dentro do contexto de medicina. Ela não é uma prova de medicina, é uma prova de alemão, né? Aí entram mais algumas complexidades, assim por dizer. Em alguns estados na Alemanha, você só consegue fazer essa prova quando você já tiver uma vaga. Então não tem como. Tá, então, e aí, e como que tu fez para estudar para essa prova? Você estudou sozinho mesmo? Basicamente, sim, né? Eu fiz um curso online do próprio instituto que faz essa prova, o TELC, mas foi isso, assim, nada de muito. Foi caro? Cara, eu acho que acho que era 100 euros, é relativamente caro, hoje em dia uns 600 reais. Uhum. Para um acesso, eu acho que era 3 meses, assim, mas era basicamente tudo que caiu na prova tinha lá, assim, então. Ah, show. Não, é Foi que assim, você falando de prova, porque, ok, é caro, mas comparando com o processo de residência no Brasil, comparando com o processo de residência nos Estados Unidos, cara, 600 reais, assim, quanto que é para fazer uma prova lá na Unicamp ou em qualquer outro lugar, ou provas de residência aqui no Brasil de instituições particulares, eu acho que você gasta, pô, só para viajar e tudo mais, gasta isso também, né? Se não mais, né? Sim, E você teve que viajar para a Alemanha para fazer essa prova? sim. O que eu fiz foi o seguinte, né? Eu me formei ali em dezembro de 2018. Eu trabalhei até março de 2018, daí eu juntei um dinheiro, né? Uhum. E de março até maio de 2019, né? Eu fiquei na Alemanha para começar esse processo, né? Então eu fiz a prova de conhecimento médico alemão, mandei aí todo dia eu acordava, mandava aí umas 5 candidaturas. E aí, eventualmente, eu teve as respostas, né? Tanto que a minha entrevista aqui na Anestésio foi, se não me engano, 2 de abril de 2019. E daí, uma vez que eu tive já a vaga, né? Que o chefe falou que eu podia começar. Aí, depois que eu comecei a burocracia em si, né? Juntar aí os milhares de documentos e tradução e o Entendi. caramba. Então, tu basicamente tirou um ano na Alemanha para fazer todo esse processo, foi isso? Uns 2 meses, porque, Ah, uns tipo, 2 meses. Entendi. Tu basicamente saiu da faculdade, trabalhou um pouco no Brasil, juntou um pouco de dinheiro, aí foi para a Alemanha, já fez a prova de línguas alemã Isso, e daí depois a prova de conhecimentos médicos. exatamente. Entendi. A gente tem a cidadania brasileira, a gente pode ficar até 3 meses na União Europeia, né? Ininterruptamente. E daí eu tinha esse prazo, né? Mas basicamente isso foi meio limitante. Eu tinha 3 meses então para fazer isso, né? E por sorte acabou dando certo. Perfeito. Pô, que legal, cara. E que
Que massa que deu certo, né? Sim, se não desse certo, cara, o que eu faria? Provavelmente eu trabalharia mais, né? E tentaria de novo mais tarde, assim, até uma hora dar certo. E tu ia tentar especificamente na Alemanha de novo, ou tu já pensava em tentar em outros países da Europa? Eu já tinha investido bastante na Alemanha de tempo e energia, assim, né? Então, eu já tinha dado todo o alemão, então provavelmente eu tentaria de novo na Alemanha. Eu coloquei aqui também, só para esclarecer então, a prova de linguagens precisa fazer na Alemanha e a prova de conhecimento médico também precisa fazer na Alemanha. Não dá nenhuma das duas para fazer no Brasil. Não. Quanto que custa para fazer a prova? A prova de alemão médio, cara, eu acho que foi 120 euros, uma coisa assim. Ok. E a prova de conhecimento médico são 500 euros. Essa é a Né? mais cara, então. Cara, só que tem o seguinte. Existem vários, como eu falei, motivos na Alemanha pelos quais eu escolhi o país, assim, né? Ela custa 500 euros, né? Mas o processo todo na Alemanha, assim, é por isso que eu acho difícil explicar, assim, objetivamente, passo por passo. Porque, por exemplo, quando você começa a trabalhar na Alemanha, você declara imposto de renda aqui, né? Ok. Imposto de renda. Só que quando você trabalha, por exemplo, como residente para um hospital público, você só recebe o seu dinheiro líquido, bruto é retido, né? Então, quando se declara esse imposto de renda aqui, se declara para receber restituições. Por que eu estou falando isso? Porque no imposto de renda alemão, tudo, absolutamente tudo que tu gasta no processo de revalidação é restituído em imposto de renda. Então, minhas viagens para a Alemanha, custo de prova, Airbnb, hotel que eu fiquei, tudo, passagem de trem para ir para tal lugar fazer prova, tudo foi restituído em imposto de renda. Então, teoricamente, eu não gastei nada, assim, sabe? Claro, Caramba, depois que... cara. Tá, mas isso, que engraçado isso, é só pra. Eu achava que isso talvez fosse uma coisa só pra quem é cidadão alemão, mas pelo que tu tá falando aí pra mim é pra qualquer um. Para trabalhador na Alemanha, né? Eu sou brasileiro, só Que tenho a cidadania brasileira. incrível. Recebi tudo de volta. Incrível, bem legal do Estado fazer isso, né? Até porque aqui no Brasil, se isso fosse praticado também, seria bem legal, né? Porque o processo para fazer as provas de residência aqui, o cara tem que ir para São Paulo, ir para Santa Catarina, voltar e gasta para fazer prova para viajar. Cara, é complicado aí. Aí, assim, né? Claro que a pessoa, apesar disso, precisa juntar um bom dinheiro, né? Porque demora aí pelo menos um ano até começar a trabalhar, até declarar imposto de renda, até, né? Mas só para saber que todo esse dinheiro eventualmente volta, né? Show, cara. Porra, bem legal mesmo. É legal, né? Então vamos lá. A última pergunta que tinha aqui sobre o processo é a avaliação do currículo que você colocou ali. Eles avaliaram o teu currículo em algum outro momento, além desse que tu enviou lá por e-mail, tudo bonitinho, no formato alemão? Depois lá, sei lá, fazendo entrevista, alguma coisa assim, avaliaram o teu currículo de novo? Eu cheguei, cara, tava na secretaria ali deles, né? Beleza, vou falar com o chefe, né? Cara, eu entrei na sala, tava o chefe, os 5 subchefes do departamento, né? Os Oberärzte, mas como Sim. chefe de setor, né? Cada um deles com uma cópia da minha carta de motivação e uma cópia do meu currículo, assim, caralho. Caraca, bicho. Aí bateu aquele nervoso. É, assim, o que eles mais perguntaram, assim, né, foi em questão da pesquisa que eu fiz na Escócia, né? O background acadêmico, assim por dizer. Eu tinha feito no meu eletivo 2 meses em Heidelberg, só que assim, nem perguntaram disso, sabe? Até porque era em radiologia, não era em anestesia. Uma coisa que a gente brinca aqui é que assim, a gente imagina a Alemanha como um lugar onde tudo funciona muito certinho e realmente, assim, são muito regrados, Ok. processos, né? Mas também é um país extremamente funcionário dependente, assim por dizer, né? Uhum. Então, às vezes, assim, a pessoa que está avaliando se o documento sim com a tua cara ou não, isso facilita ou dificulta para ti, assim. Isso acontece na Alemanha também, então é Entendi. isso. Cara, assim, quantos residentes tu chuta que existem na anestésia aqui? 10. Cara, a última vez que eu vi, a gente era em 72. Nossa! E desses 72, eu chuto que pelo menos a metade é da própria universidade, né? Uhum. Então, existe também essa questão aqui, né? Mas eu não vou dizer que eles chegam a ser, como eu vou dizer, bairristas quase, né? Porque, cara, eu acho que deve existir aqui também, mas até onde eu sei não é um fator limitante na maioria dos lugares, Tem né? muito imigrante aí desses 70 residentes de anestésio, Fernando? Tem bastante, assim, tem. Tem. Pessoal da Hungria, meio que sul-americano só tem eu, né?
mas de outros países da Europa, China, tem gente de bastante lugares. Que legal. E tu não precisou fazer prova prática, então? Não. Por causa do estado específico onde eu tô, não tem prova prática. Quer dizer, eu precisei avaliar um paciente da UTI, né? Coletar a anamnese dele e tal, mas não tinha ninguém me olhando, assim. Eu só tive que discutir o caso depois. Ah, entendi. Mas não foi, sei lá, uma prova que eles prepararam para ti, assim? Foi só para... Não. Beleza. E publicações, assim, durante a graduação, tu pensou em colocar publicações no teu currículo? Porque, assim, pelo que eu entendi, já desde o começo da graduação, tu já tinha noção de que tu queria fazer residência fora, já estava meio que planejando isso. Então, eu imagino que no teu background já estava assim, pô, preciso colocar uma publicaçãozinha ali boa para lá no futuro garantir o meu, né? Como é que foi isso, assim? Tu conseguiu fazer isso? Foi valorizado lá? Eles olharam se era publicação internacional, se era nacional? Eu diria que foi o principal fator, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não digo isso com uma regra para todo mundo, assim, né? Eu diria que a pessoa que ela evidencia os pontos fortes do próprio currículo. Mas se você tiver um background acadêmico legal, então certamente você pode partir desse ponto na sua candidatura, assim. Poxa, que legal, cara. É, no caso, pô, eles valorizaram que era uma pesquisa internacional ou tu acha que se fossem só pesquisas publicadas no Brasil, assim, valorizariam da mesma forma, assim? Eu acho que o fato de ser internacional acabou valorizando, sim, Valorizando pra né? caramba, né? Acabou, sim. Imagino. E quanto a Acredito. estágios, tu chegou a fazer durante a graduação algum estágio na Alemanha ou só na Europa tu fez? Isso é até um pouco engraçado, assim, irônico quase, que, tipo, eu acabei fazendo um estágio na França durante a faculdade, né? Aquele processo de intercâmbio internacional de estudantes de medicina. E eu sempre erro a sigla, eu acho que é IFMSA, mas eu É, sempre erro a sigla. tá. Mas é isso aí, né? Eu passei no Chile e lá eles chamavam de IFIMSA. IFIMSA, o IFIMSA, beleza. Enfim, eu fiz lá na França um mês, né? Uhum. E eu fiz no meu letivo, daí meio que por mim mesmo, né? Em Heidelberg. Só que eles nem mencionaram isso. Na verdade, eles perguntaram de estágio. Só que eu fiz um mês de residência no regional de medicina, um ano, né? De Uhum. medicina de emergência, né? O estágio na Litec. A famosa Litec. Na Perfeito. famosa Litec. Porque assim, eu fui franco, obviamente, na minha entrevista. Eles perguntaram, então, qual a experiência de anestesia que você tem? Eu falei, nenhuma, né? Eu fiz 2 meses ali, 2 semanas de internato, mas não faço ideia de nada prático de anestesia, assim. Eles, beleza. Mas eu vi que você fez aqui um ano de medicina de emergência e tal. Deu, estruturei pessoas. Entendi. Então, basicamente, os estágios no Brasil, nesse quesito, contaram. Mais que os europeus, Poxa. no meu caso. É porque eu imagino que também a liberdade dada aqui no Brasil é muito maior do que a liberdade dada na Europa, né? Então, talvez eles valorizem por isso um estágio brasileiro aqui em emergências brasileiras, né? Uhum. Eu acho um ponto interessante para se frisar nesse sentido, né? É que não é necessário a pessoa fazer um estágio na Europa para se candidatar na Alemanha. Não é obrigatório. Não precisa. Entendi. Você pode muito bem conseguir uma vaga aqui sem nunca ter praticado medicina aqui. Show, cara. Beleza, então estágios, publicação a gente perguntou, prova prática também, avaliação do currículo também. Eu acho que uma coisa que faltou aqui foi que a gente perguntou sobre como você estudou para a prova de linguagens alemã, né? Mas a gente não perguntou como você estudou para a prova de conhecimentos médicos. Tu fez um curso também? Ou tu foi só com o conhecimento que tu tinha da UFSC? Como é que foi isso? Eu fiz a prova de conhecimento médico há um mês, né? Foi relativamente recente, assim, né? Uhum. Eu estudei basicamente por 2 livros, né? São livros que são feitos para essa prova prática, porque essa prova, na verdade, é a prova de conclusão de curso dos alemães aqui. Eles têm uma prova que eles precisam fazer para receber o título de médico, né? Entendi. Que é o Drittes Status Examen, que eles falam, né? Mas é basicamente o mesmo ângulo, assim, que é cobrado. Medicina interna, cirurgia
e uma especialidade que a pessoa fez o eletivo, assim por dizer, né? Então não é cobrado GO e pediatria como no Brasil, né? Quais foram? Pode repetir, por favor? É medicina interna, né? Clínica, Ok. cirurgia, e aí no caso dos alemães, a especialidade que eles fizeram eletivo, Tá. basicamente. E pra ti foi qual daí? Aí, assim, no caso dos estrangeiros, como a gente não faz eletivo aqui, basicamente o grosso do currículo dessa prova é clínica e cirurgia. Aí, claro, tem, né, farmacologia, radiologia, mas basicamente os dois grandes focos são cirurgia e clínica médica, né? Aí, assim, em toda a Alemanha, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, né, essa prova é feita com 3 médicos. O chefe da banca, né, uma pessoa da clínica e uma pessoa da cirurgia. E daí cada um desses 3 faz a sua seleção de perguntas, assim por dizer. Eu tive uma sorte relativamente grande que meu chefe da banca era um anestesista. Entendi. Então, mas poderia ser geriatra, radiologista, um amigo era o chefe da banca, era otorrino, então, Tá, mas eles não perguntam, desculpa, pode falar, eles não perguntam? mas eles não perguntam, por exemplo, um cara do otorrino não vai perguntar coisa específica do otorrino, sabe? Um geriatra não vai perguntar coisa que só o geriatra sabe. Não. Entendi. Essa prova, Fernando, de conhecimentos médicos, ela não é uma prova escrita, então, é uma entrevista. Uma prova oral, basicamente. Ah, entendi, perfeito. Tá. E aí, tá, então você estudou por livros, é isso mesmo, foi por livro, na Sim, raça, assim. E você fez o sim. livro capa a capa, ou não? Basicamente, eu li, mas é um livro aqui relativamente fino, assim, porque ele contém só o essencial mesmo, né? Da Entendi. prática, assim, né? O background, digamos, tu já tinha, da graduação e do que tu estudou, e aí esse livro deu uma, digamos, Exato. uma esclarecida e tudo mais no que ia perguntar, né? E Uhum. o que caía, assim, que eles poderiam te perguntar? Tipo, que é uma coisa bem geral, né? No livro tem o quê? Assim, tem matérias básicas? Tem só as clínicas de medicina interna ali ou não? Tem os principais tópicos de medicina interna, os principais tópicos de cirurgia, então passa pela cardio, pela hemato, pela reumato, né? Na cirurgia, pega principalmente a cirurgia geral e a do trauma, né? E basicamente tópicos sobre esses grandes temas, né? Mas básicas, então, não tem, assim. No sentido que, por exemplo, Tipo uma em, farmacologia, assim, aprofundada. ah, sempre aplicada à clínica mesmo. Ah, entendi, perfeito. Por exemplo, na prova, o cardiologista me perguntou sobre medicamentos antidiabéticos e o mecanismo de ação deles. Não, Beleza, ok, certo? justo. Entendi. Talvez a minha preocupação era mais se aproximasse de uma prova de farmacologia como é similar ao Step One dos Estados Unidos, assim, que eles fazem perguntas, que perguntam a enzima e o receptor e tudo mais, essas coisas. Não, não. Entendi. Outra coisa que ele me perguntou de farmacologia que eu me lembro foi que o meu paciente, né? Essa é outra questão que eu esqueci de comentar. Muitas das perguntas que eles colocam é relativa ao seu paciente, no caso que você estudou, né? Porque assim, a prova, no meu caso, de manhã eu só examinei o paciente, eu fiquei lá na enfermaria a manhã toda, e daí o pessoal lá da enfermaria me ajudou, eles... Por sorte, assim, era uma enfermaria intensiva, né? Então a maioria do pessoal era anestésio. Então quando eu falei que era anestésio, eles já meio que fizeram amizade comigo. Aí eu tive a manhã toda, assim, para olhar documentos do paciente, laboratório, tomografia. O paciente estava entubado, então não poderia conversar com o paciente, logicamente, né? Uhum. Mas aí o pessoal até da enfermaria se dispôs a discutir o caso comigo e tal, foi bem interessante. E na parte da tarde houve essa prova, né? Com os 3 médicos, né? Os 3 médicos que compunham a banca, a parte oral. E a maioria das perguntas deles era sobre o meu paciente que eu tinha visto de manhã. E daí, o cardiologista, uma hora, além de perguntar sobre o mecanismo dos antidiabéticos, ele perguntou sobre hipernatremia, né? Aliás, hiponatremia que o paciente tinha. E daí, causas de hiponatremia, por que o paciente poderia ter isso? Como é que acontece a regulação de sódio, mas tipo coisas desse nível, sabe? Não perguntou qual que é o nome do receptor, que tal doença, né? Não, ficou no, né? A impressão que tu tá me passando é que é uma prova bem justa, assim. Eles não perguntam nada para te Sim, quebrar, digamos não. assim. Eles Eu perguntam achei, o que você tem não, que saber. exatamente. Perfeito.
E, cara, assim, levando em conta que você tem que fazer uma prova de linguagens médicas e depois tem essa entrevista e prova oral, tudo mais, me impressiona o fato de você ter estudado o alemão sozinho. Tu não fez, tu fez nenhum curso com professor em alemão, nem nada do tipo, assim, para pegar a pronúncia, pegar a facilidade. Como é que você treinou isso, assim, com amigos? Então, eu fiz algumas aulas no Brasil, mas foram no total umas 7, 8 aulas por aí. Mas eu já estava relativamente, entre aspas, avançado. Eu dei muita sorte que eu tinha muitos amigos que no Ciências Sem Fronteiras foram para a Alemanha, então todos eles eram fluentes, né? Então, assim, desde o começo eu fiquei enchendo eles para, tipo, cara, me passa a apostila, me passa não sei o quê. Aí eles ficavam corrigindo a minha pronúncia. Aí eu lembro que chegou um momento que eu convidava eles pra gente ir para um bar, assim, né? Daí eu pedia, cara, só vamos falar em alemão. Aí no começo eu não entendia nada, né? Mas eu tentava falar o pouco alemão que eu sabia. Aí a gente fez isso de novo, e de novo, e de novo, e depois de 6 meses eu já conseguia me comunicar com eles, né? E daí foi indo. É engraçado que a gente, se tu for parar para pesquisar, assim, às vezes em fóruns ou até perguntando para as pessoas, eles vão te dizer justamente isso, né? Ah, se tu mora com alguém que sabe alemão, então combina com ele só de falar alemão e etc. Eu nunca tinha visto alguém que aplicasse isso de fato. Acho que tu é a primeira vez para ver como funciona, né? E como foi É útil legal, na assim. frente. Muito legal, cara. E tu, deixa eu te perguntar, tu chegou a baixar o Duolingo? Sim, como não, o Duolingo foi muito importante, cara. É bom, né? O Imagina. Duolingo foi uma das primeiras coisas que eu fiz, na verdade, no alemão. Legal. E tu zerou o Duolingo? Eu zerei o Duolingo. Pode A crer. corujinha ficou feliz. Sim. Eu imagino, porque é bem útil mesmo aquele negócio lá. Ele Não, sim, é de fato, sim. funciona basicamente como, não sei se tu conhece o Anki, o aplicativo de flashcards. Sim, 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 sim. O Duolingo funciona basicamente que nem um Anki, né? Uhum. Eu acho que uma coisa, um aspecto específico do alemão é que ela é uma língua que, assim, falando desse jeito, parece que meio que fui completamente na raça, assim, mas não foi o caso. Antes de começar, de fato, a falar com meus amigos, eu, tipo, comprei umas, sei lá, umas 2, 3 apostilas grandes de alemão e fiz elas do começo ao fim, assim, né? Eu lembro que eu levava elas para o internato, por exemplo, para ler. Sim, mas, Fernando, isso te dá um conhecimento sobre a didática e tudo mais, mas assim, ainda dificulta a pronúncia. Isso que mais Sim, me com impressionou. certeza, E sem como é dúvida. que tu fazia para treinar a pronúncia? Esses livros que tu compraram vieram com os DVDs, CDs que tu Tinha escutava? um deles que tinha um CD, assim, isso me ajudou. Mas, assim, foi um processo longo, assim. Até hoje, na verdade, eu ainda trabalho na pronúncia, assim. Não foi uma coisa que eu aprendi num tempo específico. Sim, mas cara, foi super eficiente, visto que tu passou por prova oral, prova prática aí, é, teve que examinar pacientes em alemão e tudo mais, então o negócio foi eficiente. Você utilizou para Hum. o que precisou, no caso. As perguntas, quanto que gastou no processo, então ele já falou aqui, assim, pelos meus cálculos básicos, foi uns 1.500 euros, digamos assim, mas depois foi tudo E, restituído, né, via imposto de renda. isso. Tu precisou fazer estágio durante a graduação. Na Alemanha, especificamente, não, mas tu fez estágio europeu, mas tu comentou que não foi isso que fez a diferença, né? Foi principalmente Eles a nem publicação. comentaram na entrevista. Eles nem comentaram. Eu acho que, assim, se a pessoa ela tem a possibilidade de fazer esse estágio, é legal para a pessoa até ver como é que funciona a medicina na Europa, se a pessoa gosta ou não. Mas, assim, não é nenhum... Na Alemanha não é o que vai decidir se a pessoa entra ou não, sabe? Entendi, perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho do assunto, que eu acho que deu uma esclarecida geral. Talvez depois a gente volte um pouco no processo de residência alemã, mas a gente aprofundou bastante. Uma coisa que eu queria saber, que eu até perguntei para a Tati, para o Martin Iago, que os bichos destruíram a prova lá da Unicamp e Unifesp. Como que tu estudava durante a graduação? Como era para ti esse processo? Eu estou perguntando isso basicamente para todos os entrevistados, porque vocês, querendo ou não, são exemplos para nós, né? São inspirações. Então, a gente quer saber como que vocês faziam para estudar, para decorar informações a longo prazo, para memorizar e fazer esse tipo de coisa. Tu, majoritariamente, estudava por videoaula? Como é que tu fazia durante a graduação na UFSC? Tu assistia às aulas? Assim, a Tati e o Martin Iago são duas pessoas completamente fora da curva nesse sentido, assim, né? Mas, para mim, eu acho que eu não fiz nenhum grande estudo intensivo de medicina, assim, durante a faculdade. Eu não, sei lá, eu não peguei
apostilas de médio curso e detonei elas, sabe? Né? Eu acho que, na verdade, eu fiz bastante coisa extracurricular durante a faculdade, como você mencionou ali no currículo, um curso de arquitetura romana, por exemplo. Exato. Né? Eu acho que talvez entre em questão foi o estudo do alemão, que eu lembro que quando eu estava no internato, eu trazia os livros para estudar no internato e o pessoal meio que ria da minha cara, né? Tipo, porra, você está estudando alemão aí, cara? Tá aqui. Tá. Mas... Mas, foi isso, assim. Eu não fiz nenhum grande ritmo de estudos, assim, que eu possa dizer isso funcionou para mim mais do que o normal, assim, pode dizer. Assim. Entendi. Eu Mas, precisava... mas a sua rotina era basicamente ver a aula na UFSC e ler um resumo, estudar para a prova na véspera, digamos assim? Era isso que você fazia? Você Eu estudava um estudava, pouquinho ao longo do prazo? eu estudava fora do prazo, fora do cronograma de provas, né, ali na BU, na nossa biblioteca e tal, mas dentro dos padrões das aulas, assim, basicamente. E aí, para as provas, eu estava por resumo. Nada muito Nada fora. diferente do que o resto dos colegas, assim. Perfeito. Tu sentia que tu conseguia memorizar essas informações a longo prazo ou tu esquecia muita coisa, teve que revisar muita coisa até para fazer a prova de conhecimentos médicos da Alemanha depois? Como é que funcionava isso? Eu acho que, na verdade, eu acabava esquecendo muitas coisas, algumas coisas eu fixava, só que, como na prova ali foram cobradas coisas centrais da prática da medicina, então são coisas assim, que você acaba vendo tanto. Pô, manejo de um IAM, sabe? Então, você acaba decorando meio com o protocolo do IAM, né? E na Perfeito. Alemanha não é muito diferente do Brasil. Então, esse tipo de questões que foram cobradas, eu reli várias vezes ao longo da faculdade, né? Então, foi isso, assim. Mas e tu usava macetes? Eu sempre gostei muito de macetes. E tu criava teus próprios macetes? Como é que tu fazia? É que assim, Sim. Fernando, só para te dar um geral, não sei se tu chegou a olhar os nossos conteúdos ali, a gente foca muito em macete na MedSimple. Tanto que a gente faz os stories com questões todo dia, né? E logo depois tem a correção da questão e a gente coloca um macete, alguma coisa assim, para as pessoas conseguirem memorizar a longo prazo, porque o macete ele é um gatilho, né? Ele não é para você ficar decorando as coisas e vomitando o conteúdo, digamos assim. Mas se você entendeu todo o processo de como funciona algo, o macete vai te ajudar a memorizar isso a longo prazo. E você, então, sempre usou isso, e, que nem você falou, e você criava os seus próprios macetes? Basicamente, sim. Eu acho que esses macetes estão muito poderosos no sentido que eles criam conexões que a gente acaba não esquecendo, né? Então, por exemplo, quando eu estava revisando para essa prova de conhecimento médico alemão, eu estudei uma coisa que eu nem fazia mais ideia, que era o tipo dos antiarrítmicos, né? Tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Perfeito. Aí eu criei um macete que é o ABKC. No caso, A de Na, né, sódio, B de beta-block, K de cálium, que é o potássio, e C de cálcio, daí 1, 2, 3, 4, daí tanto que até agora eu não esqueci, né? Perfeito, Então eu acho que exatamente isso. Assim, ó, uma coisa que a gente tá sempre falando nos vídeos e etc, é para você forçar a barra mesmo, assim, independente se isso às vezes achei um macete que eu criei não é legal ou é idiota. Cara, se te ajuda, usa esse macete, acabou, não tem discussão. exato, assim, tipo, a BKC, o que é isso? Nada, né? Mas Exatamente. eu não esqueço Ajudou. mais isso, assim. Tá aí Sim. fazendo residência na Alemanha, pô. Então o negócio funcionou. Não tem discussão, assim. Eu acho que se o negócio te ajuda, você não tem que nem pensar duas vezes. E os macetes ser usados no período correto, né, no passo correto do estudo, ou seja, você aprendeu, você entendeu a matéria, aí você revisou, criou seu macete, é perfeito, assim, não há outra estratégia melhor. Uhum. Fernando, tu chegou a fazer questões tanto talvez da residência médica brasileira ou questões durante a graduação? Tinha um livro de perguntas para você responder para estudar para essa entrevista, para essa prova oral alemã, hein? Para essa prova oral alemã tinha as perguntas do final dos capítulos, mas era coisa bem genérica, assim, de revisão de conteúdo, sabe? Que a maioria, não a maioria dos livros, mas muitos livros têm. Eu fiz, sim, livros de, tipo, de curso tal, da vida, né? Essas de questões para prova de residência. Só que eu usava isso meio que para fixar o conteúdo que eu estava tendo na faculdade, sabe? Não visando uma prova, assim, por dizer. Ah, perfeito. Mas tu chegava então, por exemplo, tu teve lá na graduação, que nem tu falou, conteúdo de asma na pneumo, aí tu fez as questões do medicurso de asma, foi isso? Isso. Eu sempre achei, assim, desde a época do vestibular, fazer questões algo que sempre ajudou bastante a fixar, né? Exato.
Até Eu entrando acho. nesse assunto agora que eu falei com a Tati também, a gente na MedSimple está desenvolvendo agora uma ferramenta que a gente sempre quis ter como acadêmico, que é o MedSimple KeyBank, que é a nossa ideia é justamente fazer questões do começo da faculdade de medicina até o ciclo clínico, onde o aluno pode entrar lá e não fazer especificamente questões de cardiologia, da cardiologia inteira. O cara pode Uhum. escolher se ele quer fazer questões de parada cardiorrespiratória, se ele quer fazer questões de infarto agudo. Cara, Sim. essa é basicamente a ferramenta que eu sempre quis ter, assim, sabe? E Sim. questões comentadas, etc. E para ver como é importante tu fazer isso mesmo, às vezes, dessa forma de apostilas rolando e coisa do tipo, você acabava fazendo isso e usando talvez a maneira mais eficiente de estudo, que é utilizar questões para fazer revisão.